No programa de hoje, a União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, tem a satisfação de apresentar o tema Tolerância e Paz, uma interessante abordagem feita pelo pastor presbiteriano Neemias Mariem, pelo presidente da Sociedade Teosófica Ricardo Lindemann, pelo Hare Krishna Dhanvantari Swami e pelos representantes da cultura maia Antônio e Cristal. Tolerância e Paz é o tema central do 11º Encontro para a Nova Consciência, ocorrido em Campina Grande, na Paraíba. Queridos amigos e amigas, nós estamos começando o trabalho e hoje a nossa mesa tem o mesmo título do evento do 11º Encontro, Tolerância e Paz. Nesse momento, então, eu vou passar a palavra para o pastor Neemias Mariem. Eu tenho imensa alegria de participar dessa mesa para conversarmos sobre o tema central do 11º Encontro para a Nova Consciência. Jeremias, profeta que viveu 8 séculos antes de Cristo e que foi considerado o profeta do socialismo durante o desterro do povo na Babilônia. Jeremias, lançado num calabouço de lamas, coberto até a cintura, ele ditou os seus oráculos para Baruque, o seu amanuense, e a certa altura das suas lamentações, ele fala assim: cada um costuma falar de paz para o seu semelhante, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Esse sistema, tão antigo quanto a própria vida, perdura até hoje. Como pastor, nascido em família evangélica, meus pais eram missionários huguenotes entre os índios Nhambiquaras, no norte de Mato Grosso, me afeiçoei muito à vida da igreja, e vivo da igreja, para a igreja, na igreja. E um dia eu queria um refúgio, um lugar para ficar a sós com Neemias e o Eterno. Ocorreu-me telefonar a um amigo residente em Jerusalém. Então liguei para o meu amigo Ben-Uri e viajei. São 16 horas de viagem. Ele, meu amigo, esperava-me no aeroporto de Tel Aviv. E ele foi logo me dizendo o seguinte: olha, Neemias, tem 2 alternativas. Ou você vai para a minha casa, ou nós vamos para o centro de debates de Jerusalém, onde está acontecendo um debate sobre um tema altamente sugestivo, como o ser humano ser humano. E eu me encantei logo, eu falei, vamos. O tema me cativou. Como o ser humano ser humano. Na minha maneira holística de encarar Jesus Cristo, separando até a pessoa física de Jesus, o homem nascido pressupostamente em Belém, que viveu em Nazaré, morreu e ressuscitou em Jerusalém, separando o personagem histórico, como diria Albert Schweitzer, quando escreve Em Busca do Jesus Histórico, olhando para Cristo, essa realidade mediúnica transcendente que não nasce, porque é um título até, ungido. Cristo significa ungido, o Messias, que Jesus assume. Jesus não nasce Messias, ele, nessa evolução,
assume a sua messianidade, até quando toma consciência em Nazaré e depois lá na cidade de Cafarnaum, ao lado do mar da Galileia. Eu estava pensando que a divindade de Jesus não são as asas que o clero coloca nas suas costas, nem a auréola que podemos até imaginar o maior benfeitor da humanidade possuísse. O forte em Jesus é a sua humanidade. Eu concordo plenamente com Pilatos, o cônsul romano, que fez tudo para livrar Jesus daquela morte execrável que os religiosos que integravam, como fariseus, o Sinédrio, a mais alta corte de justiça de Israel, o Sinédrio. Pilatos, que tinha autoridade para crucificar, depois de estudar apressadamente, porque o pressuposto julgamento de Cristo é uma tragédia jurídica, nunca se viu na história da jurisprudência mundial um réu assim pressuposto ser preso na noite de quinta-feira, cerca de 22 horas, seria o momento do beijo da traição, e de repente encontrá-lo já crucificado na sexta-feira pela manhã. Então eu fiquei pensando que Pilatos, depois de fazer todo o malabarismo, dizendo que não vejo nos autos do processo nenhuma razão para crucificá-lo, eu vou mandar dar uma surra nele, açoitá-lo e depois o soltarei. Para eles, sinedristas, fariseus, que integravam a mais pura da religião, porque eles vinham preservando a Tora, todas as leis deuteronômicas, eles tinham assim, guardados no cofre das suas sinagogas, e poderiam inclusive matar Jesus, porque a lei deuteronômica os autorizava a apedrejar os condenados, como até antes tentaram fazer com aquela mulher, vítima de uma armadilha farisaica, que queriam apedrejar. Eles podiam apedrejar Jesus, mas queriam pegar a castanha com a mão do gato, e quem podia crucificar era apenas Roma. Pilatos, então, antes de lavar as mãos, ele, depois de tentar liberar Jesus, dizendo: não vejo neste homem culpa alguma digna de morte. Pilatos, vendo que não adiantava escapar dos ardis, e ele também, Pôncio Pilatos, um diplomata trêfego que governava a Palestina, não por merecimento diplomático, mas porque era um castigo romano para mandá-lo para o lugar pior do mundo, que era a Palestina. Pilatos toma Jesus e no pretório romano ele o entrega apontando, dizendo assim: eis o homem, eis o homem. Eu penso, meus amigos, que essa palavra, na boca de um pagão, como pressupostamente sugere a história, Pilatos é o centro maior da vida humana. Quando debatemos hoje esse tema, tolerância e paz, eu olho em Cristo o grande pacificador, porque, como diria Mahatma Gandhi, no preâmbulo da plataforma de Cristo, o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus diz assim:
muito bem-aventurados são aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu creio que o ser humano, na sua essência, ele é o promotor da paz, porque ele é todo tecido em paz, ele é o segredo da paz. E esse processo de humanização é muito complicado, porque, como se diz,